Boa tarde, meus amados. Estou aqui no número 4 ainda, no vídeo número 4, falando sobre as dificuldades, né? Como eu terminei falando que nós não cobrávamos, nunca cobramos nada, de maneira nenhuma, como eu falei no outro vídeo que está lá embaixo, que quando a gente tem um trabalho que foi chamado por Deus e você cobra, eu não acredito que é ministério, né? Ministério não se cobra, ministério a gente faz de graça, porque de graça nós recebemos o dom de Deus. Então, Jesus trabalhou, Jesus pregou a palavra, Jesus curou, ele nunca cobrou nada. E os apóstolos também. Então, meu modo de pensar é esse, não cobrar. Desde o momento que eu cobrar, eu não é um ministério, meu trabalho como qualquer outro trabalho. Se eu ganho dinheiro, é como a diferença para mim daquele que trabalha numa loja, no mercado, é que ele está trabalhando numa loja e eu tô fazendo coreografia. Mas se eu estou cobrando, não é um ministério, é meu trabalho. Então, eu pensei assim, é o meu modo de pensar. Se eu fosse cantar, eu também não cobraria. Se eu fosse pregar, também não cobraria, porque para mim, ministério não se cobra. Ministério a gente faz por amor. Para mim é assim. Aí eu tenho que viver? Tem. Então eu tenho um emprego e vou trabalhar. E quando eu chegar do meu emprego, eu vou fazer o ministério. Não pedíamos nada para nosso pastor. Nossos uniformes eram nós mesmos que comprávamos, nosso lanche, nossa passagem, não pedíamos nada. Agora, se a igreja, Deus tocar no coração da igreja de buscar ou nos trazer em casa, nós aceitávamos. Se Deus tocava no coração da igreja de dar lanche para as meninas, também aceitávamos. A gente também conhecemos irmãos maravilhosos que às vezes a gente, no sábado, final de semana, quase sempre a gente fazia três saídas, que era a consagração, mais o culto de ar livre e mais o culto à noite. Então, a gente tomava o café da manhã e saía. E eu tenho um filho mais novo, que na época era quase um bebê, né? Que a minha mais nova tinha 5 anos, então ele devia ter 1 aninho para 2. Eu levava a mamadeirinha dele e ia pela fé, porque nem sempre a gente tem dinheiro sobrando, né? Então, nós íamos pela fé e de ônibus, sempre pegando ônibus, e a gente muitas das vezes chegamos na igreja que o irmão nos levou para casa dele, sem saber de nada. E a gente lanchava, e a gente comia, fazia o culto, os irmãos já tinham feito uma jantinha pra gente, mas porque Deus tocou no coração dele, não porque eu falei que as meninas tinham que jantar, tinham que lanchar, nada disso. Então, sempre deixei tudo na mão de Deus, e Deus nunca nos deixou faltar nada. Às vezes, sempre Deus tocava no coração de alguém para nos trazer, ou então para nos buscar, porque sempre moramos num lugar muito afastado, mas não que nós exigíssemos nada. Já passamos Natal na rua, na época era só as minhas 3 filhas, fizemos uma cantata, e nessa cantata demorou bastante, e quando nós saímos, chegamos na rodoviária, já não tinha mais ônibus para onde a gente morava, e nós ficamos ali parados, pensando o que vamos fazer. E tinha um taxista na época, né, que não existia Uber, né? Aí um taxista parado ali naquela rodoviária e falou: para onde vocês vão? Aí nós falamos que para onde nós íamos, que era Engenheiro Pedreira, Cidade Pedreira. Aí ele falou assim: olha, eu ia para casa, mas Deus falou para mim que ainda tinha uma família para me levar em casa. Então ele pegou e nos levou para nossa casa, nossa casa. A gente morava muito longe de Engenheiro Pedreira. A gente morava muito longe, mas mesmo assim ele nos deixou em casa. Passamos uma véspera de Natal na rua. Enquanto todos estavam nos seus lares, ceando, nós estávamos na rua porque eu tinha montado uma cantata que eu comecei a ensaiar no mês de outubro, e nós apresentamos essa cantata Adorando ao Eterno exatamente na véspera do Natal, né? Então, nesse dia, a gente não tive tempo de fazer nada, até porque eu estava todo dia da noite ensaiar a cantata, ensaiar o coral, o movimento para o coral, o movimento para a cantata, porque era tipo musical, e musical com movimento, peça, coreografia e música. Então, tinha um coral, que era o maestro, e eu ensaiava as coreografias do coral, coreografia das meninas e também a peça. Então, era muita coisa, eu tinha que fazer tudo aquilo, arrumar. Depois, no último dia, eu tive que juntar todo o povo para fazer um último ensaio, e naquele dia, e na véspera de Natal, a gente saímos tarde de lá, porque foi no dia que nós adoramos a Deus com a peça de Páscoa, mas só que todo mundo morava ali naquela cidade, foi até em Mesquita, e eu vim para casa e passei